Olá, sexto ano, tudo bem? Pessoal, nós vamos dar continuidade a esse capítulo 3, que é sobre os sistemas de controle. Vamos para a parte 2, aliás, a última parte, que é lá da página 308 até a página 316. Então vamos lá, agora nós vamos falar sobre o sistema nervoso periférico. Nós já havíamos dito na aula 1 sobre o sistema nervoso central, formado ali pelo encéfalo e pela medula espinal, o encéfalo junto ao cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, certo? Agora, sobre o sistema nervoso periférico, qual é a função dele? Ele é responsável por transmitir as informações enviadas pelos órgãos e sentidos até o sistema nervoso central, porque é lá no sistema nervoso central onde as respostas elas vão ser interpretadas e serão enviadas, o que deve ser feito depois. Então, o sistema nervoso periférico transmite essas informações enviadas através dos órgãos sentidos, seja o tato, aí falando dos sentidos em si, tato, olfato, o paladar, visão, entre outros, até o sistema nervoso central, e destes aos órgãos que vão responder ali aos estímulos percebidos. O sistema nervoso periférico ele é formado pelos gânglios e por um conjunto de nervos que partem do encéfalo e também da medula. Os gânglios nervosos são dilatações nas quais estão os corpos celulares, lembra? Corpos celulares são aqueles que possuem o núcleo. O neurônio é formado por dendritos, corpos celulares e pelo axônio. Então, os gânglios nervosos, eles são ali onde nós encontramos os corpos celulares dos neurônios que formaram os nervos. Os nervos são originados, então, pela reunião de vários axônios, ou seja, os axônios já são aquelas partes onde está envolvido pela bainha de mielina. E são 12 pares de nervos cranianos, a origem deles se dá lá no encéfalo, e 31 pares de nervos espinais, cuja origem se dá lá na medula espinhal, ok? Então aqui é só a ilustração para vocês. Os nervos cranianos, eles inervam a região do crânio e também da face. Apenas o nervo vago, que está aqui, ó, próximo à ponte, ao bulbo, só esse nervo vago se dirige para o tórax e abdômen. Então aqui o esquema tá para entender como se distribui essa inervação, partindo aqui do nervo vago. E os nervos espinais, eles são divididos de acordo com a região lá da medula em que eles se localizam. Então existem os cervicais, que são na região aqui do pescoço, torácico, da região do tórax, lombares, da região lombar, e sacrais, que estão ali na região sacral. E vão se dirigir ali para o interior dos tecidos, sensibilizando toda a região ao redor da caixa torácica. Os principais tipos de nervos. O nervo, então, ela vai ser a reunião, né, de várias fibras nervosas que podem ser formadas por axônios ou então por dendritos. E existem nervos que são sensitivos, existem os nervos motores e existem os nervos mistos. Vale lembrar aqui que é importante vocês ficarem bem conscientes em relação a isso. O nervo vai ser a reunião de várias fibras nervosas. Então, pode ser formada pelos axônios ou então pelos dendritos, ok? Então, o que o nervo sensitivo vai fazer? Eles vão levar as informações da periferia do corpo, ali das extremidades, lá para o sistema nervoso central. Suas fibras apenas vão transmitir sensações para o encéfalo ou medula. Um exemplo é o nervo óptico. Existem os nervos motores, que vão transmitir as respostas do sistema nervoso central a um órgão capaz de realizar a ação. E esses órgãos são músculos ou glândulas. Exemplos, os nervos responsáveis pela movimentação do globo ocular. E aqui eu deixei essa imagem do ato reflexo, né? Porque no caminho, no arco reflexo em si, eu falo que esse estímulo, no caso do martelo batendo aqui na patela, ele vai ser levado através de um nervo sensitivo até a medula. Lá na medula vai ser processada a informação que será transmitida por um nervo motor. Então, por isso que eu destaquei, nervo sensitivo vai levar a informação até o sistema nervoso central, que é ali na medula que será processado. Nervo motor vai transmitir o que é a resposta, tá? E nervos mistos, como o próprio nome diz, existem fibras que são sensitivas e existem fibras motoras, que é o caso dos nervos espinais, que possuem ali uma raiz sensitiva e também uma raiz motora. Transmitem informações tanto da periferia do corpo para o sistema nervoso central, como do sistema nervoso central para a periferia. E o nervo vago é um exemplo. Agora falando sobre as divisões do sistema nervoso periférico. Por quê?
Vocês sabem que existe divisão. O sistema nervoso está dividido em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Porém, o sistema nervoso periférico ele ainda vai se dividir. Ele vai estar dividido em sistema nervoso periférico, o somático, ou então voluntário, e sistema nervoso periférico, o autônomo. Mas vamos falar sobre eles. Muitas ações de comando do nosso sistema nervoso, eles são conscientes e estão sob controle da nossa vontade. Então, como por exemplo, pensar, movimentar um braço ou mudar a expressão facial. Essas ações voluntárias que nós queremos fazer, eu estou querendo ficar movendo o meu braço. Então, essas ações voluntárias são controladas pelo sistema nervoso periférico voluntário ou somático. Na verdade, nós usamos mais o termo somático do que voluntário. Então, é sistema nervoso periférico somático, certo? Que leva ao sistema nervoso central os estímulos vindos do corpo e do ambiente e vai conduzir os músculos estriados esqueléticos, os impulsos que vêm lá do sistema nervoso central. E as ações involuntárias, aquelas que ocorrem sem o controle da nossa vontade, como batimento cardíaco, movimentos peristálticos dos órgãos internos, eles estão sob o controle do sistema nervoso periférico autônomo. E esse sistema nervoso periférico autônomo, ele é responsável por controlar as funções viscerais do organismo, que são muito importantes para a nossa sobrevivência, e também por comandar as funções do sistema digestório, urinário, cardiovascular e endócrino. Ou seja, são todos sistemas que nós não temos controle sobre eles. Tá? Então aqui eu coloquei a ilustração para retratar como que esse sistema nervoso periférico ele está dividido. Então ele está dividido em sistema nervoso periférico somático, que é aquele da minha vontade, aquilo são atos voluntários, e o sistema nervoso periférico autônomo, onde eu não tenho controle, ele é um controle involuntário e ele é inconsciente, diferente do somático, né? Porque ele é voluntário e consciente. Beleza? Mas o sistema nervoso periférico, o somático, beleza, mas o autônomo, que é involuntário, ele ainda vai ser subdividido em outros dois sistemas. Ele vai ser dividido em simpático e no parasimpático. As ações comandadas por esses sistemas, tanto simpático quanto parasimpático, eles são considerados antagônicos. Como assim? Eles possuem efeito contrário um ao outro. Então, ali eu coloquei um exemplo. Quando o simpático, sistema nervoso periférico, autônomo simpático, daí para não falar tudo isso que é muita coisa, a gente fala o simpático, ele provoca a aceleração dos batimentos cardíacos. Então, se eles funcionam de forma antagônica, de formas diferentes, né, contrárias, se o simpático provoca essa aceleração dos batimentos cardíacos, o parasimpático entra em ação e vai reduzir o ritmo dos batimentos, certo? Então, dessa forma, um atua sobre o outro para garantir o equilíbrio do organismo. O sistema simpático permite que o organismo reaja de modo rápido às situações de estresse, de susto e de medo. E ele é responsável pela aceleração do batimento cardíaco, aumento da pressão arterial, maior liberação de glicose no sangue, pelo estado de alerta, dentre outros. Já o parasimpático está relacionado às atividades mais calmas, mais tranquilas, e está associado ali a situações de alimentação e digestão, quando as secreções e movimentos do sistema digestório são estimulados. Na verdade, o próprio nome já diz, né? Ele é parasimpático, ele literalmente vai parar essas ações realizadas pelo sistema simpático. Então, se o simpático ele está relacionado à questão de estresse, de uma luta, você viu algo, ficou nervoso, aí sua respiração ficou ofegante, seu batimento cardíaco acelerou, o parasimpático ele vai fazer quando você fica mais calmo, mais tranquilo, quando você consegue voltar a respirar normalmente, quando seu coração para de bater tão rápido, tá? E essa divisão em simpático e parasimpático faz referência ao sistema nervoso periférico autônomo, ok? O autônomo, ou seja, aquele que você não tem controle sobre ele, é que está subdividido em simpático e parasimpático. Beleza? Agora nós vamos falar de uma outra parte, que é sobre o sistema endócrino. E o sistema endócrino ele é formado por um conjunto de glândulas endócrinas. E essas glândulas recebem esse nome, endócrinas, né? Porque elas lançam seu produto diretamente na corrente sanguínea. Quando eu falo endo, eu quero dizer algo mais interno. Eu só penso nas camadas da pele, existe epiderme, mesoderme e endoderme. A epiderme é essa primeira camada, mais externa. A epiderme é essa. Daí nós temos
a mesoderme, que está no meio do caminho intermediário, e a endoderme ela é aquela mais interna. Então, por isso que eu falo de glândula endócrina, porque ela vai estar liberando as suas secreções na corrente sanguínea, ou seja, dentro do corpo do indivíduo. Não está para fora, como as nossas glândulas lacrimais ou as sudoríparas. Sudoríparas é do suor, então liberando para fora do meu corpo. As lacrimais do mesmo jeito, quando a gente chora, sai do nosso corpo, não fica dentro. E a principal função desse sistema vai ser a produção e a liberação de secreções que são chamadas de hormônios, ok? Tanto a produção quanto o momento e a quantidade de hormônios a serem liberados são controlados por estímulos enviados pelo sistema nervoso, receptores químicos ou por outras glândulas. Esses hormônios eles são lançados lá na corrente sanguínea para que possam chegar a um órgão-alvo e atuar controlando ali e auxiliando ou, né, também a sua função. Existem várias glândulas no corpo, elas são reguladas pelo sistema nervoso, principalmente pelo comando do hipotálamo sobre a hipófise, tá? Então nós vamos ver que, por isso que nós estamos estudando também o sistema endócrino, por isso que fala órgãos de controle, sistemas de controle, porque é o sistema nervoso aliado ao sistema endócrino. E temos aqui o hipotálamo, que é uma estrutura do encéfalo, que atua como um controlador do sistema endócrino e também regulador das funções somáticas. Ao receber as informações do sistema nervoso central, ele vai secretar hormônios que vão estimular células da hipófise na liberação de outros hormônios. E essa estrutura ele também vai intervir em numerosas funções orgânicas, como o equilíbrio térmico, o metabolismo, circulação sanguínea, os estados emocionais, mecanismos de vigília, ou seja, se você fica do sono muito tempo acordado, ou se você vara à noite, e também, principalmente, no controle da hipófise, que é a glândula mestra. E ele também responde ao controle de vários mecanismos viscerais, como retração das pupilas, contrações da bexiga urinária, aumento do volume intestinal, peristaltismo, né? Esses movimentos, a defecação, a inibição cardíaca. Pra vocês verem o quão importante é o hipotálamo. Ele vai controlar todas as outras funções ali, a questão do sistema endócrino, toda a liberação dos hormônios. E a hipófise, ela é a glândula mestra. Por quê? Ela está situada bem aqui na base do encéfalo. Temos o hipotálamo e a hipófise aqui. Nos seres humanos, ela tem tamanhozinho de uma ervilha, mas apesar dela ser tão pequenininha, ela produz muitos hormônios que vão atuar em vários pontos do nosso organismo, controlando o funcionamento de outras glândulas. Então, vai atuar sobre os ovários, sobre os testículos, sobre os ossos, questão da glândula mamária, córtex adrenal, tireoide, já falei, o útero, os rins, vai atuar em vários lugares. Então, nesse quadro, dá para vocês observarem a relação dos hormônios hipofisários com a função do organismo. Então, por exemplo, eu vou falar da prolactina, que ele vai estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias. Então, as mulheres que acabaram de ter seus filhos estão amamentando graças à ação ali dessa prolactina, através do hormônio hipofisário. E a prolactina vai fazer o quê? Estimular a produção de leite, certo? Então, aqui depois vocês podem dar uma olhada esses outros hormônios. Daí nós chegamos na glândula tireoide, que ela fica localizada bem aqui na região do pescoço, um pouco à frente da traqueia, perto da laringe e de algumas cartilagens da traqueia. Dois de seus produtos de secreção são a tiroxina, também chamada de T4, e a triiodotiranina, que é chamada de T3. Esses hormônios que controlam o metabolismo celular e participam do crescimento, da manutenção e também do desenvolvimento do organismo. Depois, quando vocês forem dar uma olhada, normalmente em exame de sangue sempre vai aparecer T3 e T4. Depois deem uma conferida, porque T3 e T4 está fazendo relação a essa questão da tireoide. Por quê? A produção insuficiente desses hormônios, da T3 e da T4, pode causar o hipotireoidismo e a produção excessiva pode causar o hipertireoidismo. Os hormônios tireoidianos, eles possuem iodo na sua estrutura. E esse mineral precisa ser ingerido constantemente por nós. As principais fontes de iodo, alimentos de origem marinha, então peixe ali no geral,
tá? Mas também pode ser adicionado no sal de cozinha. E não só pode ser adicionado, como ele já é adicionado, por uma questão de saúde pública. Porque dietas pobres em iodo podem produzir o bócio, que é quando aquela pessoa fica com, como se fosse uma protuberância, algo muito grande aqui na região do pescoço. Isso é chamado de bócio ou também de papeira. Em determinados lugares chamam desse jeito. Mas ocorre por quê? Por conta do aumento da glândula da tireoide, tá? E essa glândula também vai produzir a calcitonina, que é um hormônio que controla a concentração de cálcio no sangue. Temos as paratireoides, que elas ficam à frente dessa glândula da tireoide, ó. Isso aqui é a tireoide. Paratireoides são esses 4 pontinhos aqui. São 4 pequenas glândulas situadas na região posterior da glândula tireoide e elas produzem o paratormônio, que vai regular a quantidade de cálcio e também de fósforo no sangue. E juntos a calcitonina e o paratormônio, eles vão atuar no controle de íons cálcio no sangue. O cálcio, ele vai atuar em várias funções no nosso organismo, mas o mais importante é a formação dos ossos e dos dentes. Ou seja, quando uma pessoa fica com os ossos muito fracos, tem a questão da osteoporose, nós entendemos, mas quando existe essa questão, o osso está muito fraco, está quebrando muito, uma facilidade extrema, é porque a concentração de cálcios deve ter diminuído no sangue. Se aconteceu isso, pode ter uma relação direta com o paratormônio, que é essa secreção que é liberada através da glândula paratireoide. Daí tem que fazer uma investigação, fazer exame de sangue, ver a quantidade de cálcio no sangue e tudo mais. As glândulas suprarrenais também são chamadas de adrenais, e elas estão localizadas bem aqui acima dos rins, tá? Essa parte aqui. Elas vão produzir a aldosterona, que pode provocar a retenção do sódio, favorecer a eliminação do potássio, e vai interferir ali na pressão arterial e também no volume sanguíneo. Suprarrenais também vão produzir o cortisol, que vai participar do metabolismo das gorduras. Testículos, eles são uma glândula mista, né? Porque eles estão localizados em uma bolsa da pele, que é chamada de bolsa escrotal, bem aqui, testículos, essa região. E os testículos produzem os espermatozoides, que são as células reprodutoras, e também a testosterona, que é o hormônio masculino. A testosterona é essencial para o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos e também das características sexuais secundárias, como o surgimento de pelos no corpo e na face, engrossamento da voz e o desenvolvimento da musculatura. Vale lembrar que aqui ele está retratando como tudo isso aqui sendo o testículo. O testículo em si é para essa parte aqui, porque aqui seria o epidídimo, essa que está acima. Mas depois vocês vão estudar quando for o sistema reprodutor, tá? E o timo é uma glândula situada na região à frente do coração, bem aqui, atrás do externo. Muito desenvolvida na infância e na adolescência, mas ela vai diminuindo seu tamanho quando já chega na fase adulta. Vai atuar no crescimento das crianças e com um papel importante no sistema imunológico. Quando o timo está funcionando bem, tranquilo, os linfócitos são células de defesa. Então eu falo glóbulos brancos como leucócitos, mas não existem apenas os leucócitos como células de defesa. Tem linfócito, macrófagos e tantos outros. Mas o timo, quando está tudo certo, né, essa glândula, tem os linfócitos, que é um tipo de célula de defesa, que passam por eles, são programados para distinguir o que integra o próprio corpo, ou seja, que tem que ser preservado, do que provém de um organismo estranho, ou seja, pode ser uma doença, algo que entrou um organismo invasor. Daí esse vai lá e destrói o linfócito. Então o timo está relacionado com a defesa do nosso organismo. E o ovário também é uma glândula mista, são as glândulas sexuais femininas, produzem os ovócitos, que são células reprodutoras, e o hormônio estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos, né? Secreção endócrina, porque vai direto para a corrente sanguínea. O estrogênio ele é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais femininas, como o aumento dos quadris, o desenvolvimento das glândulas mamárias. E junto com a progesterona, prepara o organismo para uma possível gravidez. E estimulando o espessamento do endométrio, que é a parede interna do útero, essa região aqui, e também para a produção do leite. O ovário fica aqui, ovário, ovário, beleza? E por fim, o pâncreas.
Trata-se de uma glândula formada por dois tipos de célula. Tem a parte interna, secreção interna, que é a parte endócrina, e externa, que é a parte exócrina, que lança seus produtos por meio de ductos. Por esse motivo, o pâncreas ele é considerado uma glândula mista. As glândulas sudoríparas e lacrimais são exemplos de glândulas exócrinas, e eu falei bem no início, porque ela está saindo do nosso corpo. O pâncreas também vai produzir o hormônio glucagon, que libera as moléculas de glicogênio, reserva de energia, armazenadas no fígado, elevando a taxa de glicose sanguínea. Aí está mais relacionado com... Mais para frente, nós vamos estudar a questão da diabetes e tudo mais. Daí dá para falar um pouquinho sobre isso aí também. Beleza, pessoal? Então, é essa a nossa aula. Na quarta-feira iremos tirar as dúvidas, tá bom? Um beijão, pessoal. Tchau, tchau.